Pessoal, agora a gente vai falar sobre o estado de sítio, ok? Semana 13, dia 1º, artigo 137 a 141. Agora a situação é um pouco diferente quando comparado com o estado de defesa. Então, o caso do presidente agora ele pode agora não mais decretar o estado de sítio. Agora ele vai correr o que? A solicitação de autorização para decretar o estado de sítio ao Congresso Nacional. Então veja, o estado de sítio é uma medida mais gravosa do que o estado de defesa. Então posso solicitar autorização. Então, no caso do estado de defesa, eu decreto, mando para o Congresso Nacional para que ele aprecie. Ele tem 10 dias para apreciar, ok? Quais são os casos que configuram o estado de sítio? Primeiro, comoção de grave repercussão nacional, ou quando ocorrer ocorrência de fatos ou ocorrência de fatos que comprove a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Então, não deu certo o estado de defesa, eu solicito a autorização para decretar o estado de sítio. Então, estado de defesa, tem um estado de defesa, ele é feito por 30 dias, podendo prorrogar por mais 30 dias. E agora eu vou prorrogar? Não. Agora foi ineficaz, eu vou solicitar a autorização para o estado de sítio. E o estado de sítio vai ter um prazo de 30 dias, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, ou seja, enquanto durar aí a necessidade, ele vai sendo prorrogado. Lembrando sempre que tanto para a solicitação do decreto inicial quanto para as prorrogações deve ter autorização necessária do Congresso Nacional. A declaração de estado de... Aqui agora a segunda parte. Declaração de estado de guerra. Então é o segundo caso que posso declarar aí, então, o estado de sítio, solicitar a declaração por meio de decreto. Ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, resposta à agressão armada estrangeira vai ocorrer por meio do estado de sítio. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação. Então veja, ele está solicitando a autorização tanto para decretar quanto para prorrogar. Relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por também maioria absoluta, como ocorre no estado de defesa. Volta aqui. Aqui tem prazo. O prazo será pelo período necessário. Ok? Não tem sentido eu declarar estado de guerra, decretar o estado de sítio, declarar o estado de guerra e vou colocar por 10 dias, 15 dias, 20 dias, não sei quanto tempo vai durar. Não vai ter prorrogação, vai durar pelo tempo necessário. Então veja, o decreto de estado de sítio indicará a duração, a sua duração. Nós já falamos sobre isso. As normas necessárias para a sua execução. Não falamos não. E as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Então veja, então vai ter o decreto. Ok, está aqui o decreto. E ele vai ser publicado em Diário Oficial da União. O decreto ele vai especificar então as normas necessárias para a sua execução, como vai funcionar então a execução. E também o que vai ter de restrição. Quais são as suas restrições, ok? Então tem isto depois de publicado. Então teve isso, primeiro passo, publicou,
o decreto. Agora o presidente designará, então vai ter designação de executor. Depois disso, depois que eu designei o executor, vai acontecer o que? Vou informar quais são as áreas abrangidas. Então aqui está o segundo passo. Concomitante a ele tem o terceiro. Então, por que eu estou trazendo isso? Depois de publicado, então tem o decreto. No decreto vai ter aí as normas necessárias para a execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Publiquei, vou designar o executor e vou informar as áreas abrangidas. Por que eu estou enfatizando isso? A questão 30 da bateria de exercícios que eu trouxe para vocês, o CESP ele traz um entendimento divergente disso e fala besteira. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137 primeiro, que é o que? Quando ocorre a ineficácia do estado de defesa, ele não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Então, vai ser 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30, enquanto for necessário. Agora, já no inciso 2º, que é o caso de guerra declarada ou agressão do grupo agressão armada da estrangeira, poderá ser decretada por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Então, nesse caso aqui, não vai ter um prazo definido. Então, estado de sítio tem duas situações. Primeiro, pode ter prazo definido quando for algo que esteja enquadrado no artigo 137.1. Quando no 137.2 não tem prazo definido. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante recesso parlamentar. Então, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para reunir-se dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Essa regra aqui vai ser igual ao do estado de defesa. Então, se estiver em recesso no estado de defesa, o presidente do Senado Federal, que também é o presidente do Congresso Nacional, ele vai solicitar num prazo de 5 dias aí a presença aí dos congressistas para que seja apreciado o ato. Nesse caso aqui, o ato é o ato de aprovação para decretação ou aprovação para prorrogação quando cair no 137 primeiro. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até que o término das medidas coercitivas. Então, se ele estava em recesso, ele não retorna ao recesso, vai continuar em funcionamento. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento do 137 primeiro. Então veja, no 137 primeiro, quando é o caso da ineficácia do estado de defesa, ele vai restringir o que? As medidas que poderão ser suspensas, os direitos que poderão ser suspensos. Então, somente no caso do 137 primeiro, perfeito, no 137 segundo pode ter outras medidas, porque é o caso de guerra. Então, aqui a ineficácia do estado de defesa, ok? Então, obrigação em permanência em local determinado. Então, obrigação. Ele pode ocorrer também a detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Então pode ocorrer detenção em edifícios divergentes de cadeias, ok? Então não vai estar junto com o pessoal que está condenado por crime comum. Pode ter restrições aí, então a inviolabilidade da correspondência, das comunicações, das prestações de informações,
restrição da liberdade de imprensa, de radiodifusão e televisão na forma da lei. Veja que aqui não teve inviolabilidade de domicílio, perfeito? Mas tem aqui o que? Busca e apreensão em domicílio, ok? Pode ter busca e apreensão em domicílio, lembrando que é no 137 primeiro. E também pode ocorrer suspensão de liberdade de reunião, então isso aqui é igual ao estado de defesa também. Intervenção nas empresas e serviços públicos e requisição de bens. Pode chegar na tua casa, você tem uma caçamba, lá tem um trator, preciso desse bem aí, ok? Veja, aqui, então, as restrições relativas à inviolabilidade de correspondências, aqui tem estado de defesa, sigilo das comunicações, tem estado de defesa também, ok? Veja que amplia, mas é um rol taxativo. No caso 137.1, o 137.2 pode ter outras. Não se inclui nas restrições do inciso 3º a difusão de pronunciamento dos parlamentares efetuados em casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Então veja, esta situação aqui de restrição de comunicações não se inclui essas restrições nos pronunciamentos dos parlamentares, desde que liberada pela respectiva mesa. Artigo 140, a mesa do Congresso, veja que é Congresso Nacional, ouvidos líderes partidários, designará comissão composta por 5 dos seus membros. Então vai ter 5 dos seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e também ao estado de sítio. Então vai ter uma comissão aí, 5 membros. 141, cessado o estado de defesa ou de sítio, cessarão também o que? Os seus efeitos. Agora, não vai ter o que? A irresponsabilidade de atos cometidos pelos seus executores ou agentes durante esse estado de exceção. Então, vai ter a responsabilidade por eles. Então, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos pelos seus executores ou agentes. Então, logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas, ok? Então, aí é uma prestação de contas aí, porque o Poder Legislativo é o fiscal aí do Executivo também, beleza? Um abraço, povo.